Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Logo mais estaremos dando início ao culto aqui pela Assembleia de Deus Bela Vista. Aguardar aí alguns irmãos entrarem para que a gente possa começar o culto desta noite. Então, Wesley Silva aqui do lado, né? Logo em seguida a irmã Cristiane vai estar louvando a Deus. Quero abraçar nessa noite a todos que fazem a Assembleia de Deus Bela Vista e aos amigos que nos acompanham sempre nos cultos ali na congregação, ali na João Silva Guerra 750. E hoje, por motivo de força maior, nós estamos em casa e vamos transmitir o culto hoje aqui de casa, né? Vamos dar início ao culto nesta noite, são 7 horas. Eu quero estar orando com você por alguns minutos, em seguida estaremos louvando a Deus. Meu querido e amado Deus, em Tua presença nos encontramos nesta noite. Eu quero Te pedir, Senhor, a Tua graça, a Tua presença nesse lugar e pedir, meu Deus, a Tua permissão para entrar, meu Deus, no Teu trono nessa noite através das nossas orações, Pai. Pedir que a Tua paz, meu Deus, se estenda sobre essa localidade, Senhor, sobre esse município, Senhor. E que o Senhor possa repreender todo o mal, todo o vírus, Senhor. Repreender, meu Deus, toda a potestade do mal, Senhor, que possa estar se levantando nesses dias contra a Tua igreja. Eu te peço a Tua proteção, meu Deus, a Tua bênção sobre cada família, meu Deus, desse município. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando esse estado do Ceará e a todo o nosso país, ó Senhor, nesta noite, Senhor. Nós oramos na convicção de que o Senhor está a nos escutar e responderá às nossas orações segundo a Sua vontade, Pai. Por isso, assim, nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos ouvir a irmã Cristiane louvando a Deus com 2 hinos. Em seguida estaremos fazendo a leitura da palavra. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos louvar o hino 545. Saudade dos meus irmãos. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei,
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. O próximo hino não é o hino da harpa não, mas é um hino bem conhecido dos irmãos. Vamos louvar juntos, amém? É o hino Escudo. Por toda minha vida, pois meu fôlego é a tua vida, dançarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Amém. Um abraço para todos os meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.
Graças a Deus, né? Ouvimos os 2 hinos que foi proposto para esta noite. Nós vamos agora fazer a leitura da palavra de Deus nos Salmos de número 1. Salmos 1, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor. Salmos de número 1. Pode soltar aí. A Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Meu querido e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da Tua Palavra nessa noite, Pai. Queremos render-te graça, Senhor, e toda gratidão, meu Deus, pelo que Tu és, Senhor, pela Tua grandiosidade, pela Tua santidade, pelo Teu cuidado, Senhor, para com as nossas vidas. Meu Pai, mais uma vez, eu te peço, meu Senhor, abençoa, meu Deus, esta cidade, Pai. Guarda, meu Deus, essa cidade debaixo da Tua mão poderosa, porque assim estaremos seguros. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Meus amados, os Salmos é um pouco de poesia, de cântico, de coisas maravilhosas, né? Ler Salmos é como você olhar no espelho e ver ali a sua vida sendo refletida. Por exemplo, quando os Salmos foram escritos, foram vários deles em período de sofrimento, de angústia, de dores, de alegria, de prosperidade, de escassez, ou seja, de tudo que está escrito nos Salmos, nós vivenciamos um pouco. Então, ler o livro de Salmo é como você olhar a sua vida refletida em um espelho, né? Eu vejo que quando, por exemplo, o salmista diz: eu estou profundamente angustiado, é uma realidade, é uma verdade que está acontecendo com o salmista, e digamos assim, aponta algo que posteriormente aconteceria plenamente, porque todos os salmos eles apontam a Cristo, como toda a palavra de Deus, como toda a Bíblia, né? Principalmente os salmos, eles apontam a Cristo. Então, o Salmo de número 1, ele é intitulado pelos teólogos a Davi, mas na realidade ninguém sabe quem escreveu o Salmo de número 1. Se julga-se que Esdras, quando estava organizando os salmos, ele pegou esse salmo e colocou no primeiro, porque sendo ele o primeiro, ele dá embasamento para todo um contexto dos salmos. Isso é o que os teólogos afirmam, né? Mas na verdade eu fico imaginando, até no mundo, na vida secular, tem muitas músicas que você olha e diz: poxa, essa música é a minha história, a minha vida. Só que ali o escritor, quem escreveu a música,
ele pode pegar uma história de ficção, uma história fictícia, ele mesmo cria aquela história, e aquela história é a história de alguém. É comum você ouvir uma música e a pessoa dizer, cara, essa música marcou a minha vida, ela é a minha história. Na palavra de Deus, nos salmos, não é diferente. A diferença é que os salmos aconteceu literalmente. Aquilo que está escrito aconteceu literalmente. Não é como uma canção secular que a pessoa criou e ela combinou com a vida de alguém. Os salmos não, pelo contrário. Os salmos aconteceram verdadeiramente com cada pessoa que escreveu, que conta, registra aqui a sua história. E quando nós olhamos e lemos salmos, o que acontece? O que está registrado, o salmo que está registrado é em parte a nossa história. Vários salmos da palavra de Deus, quando nós lemos, poxa, isso aqui é a minha história, é exatamente o que eu estou passando. Esse momento de dificuldade, esse momento de adversidade, esse momento de bênção, esse momento de agradecimento. Então ficou registrado. Então por isso que eu falei que ler salmo é como você olhar no espelho. O interessante é que o apóstolo Pedro, quando nós estamos passando por muita dificuldade, lutas, às vezes nós imaginamos, poxa, só eu estou enfrentando isso. O apóstolo Pedro diz uma coisa interessante no seu livro primeiro, na carta, no capítulo 1, perdão, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, ele se referindo às tentações, ele diz assim, resistir firmes na fé, certo de que sofrimento iguais, muitos irmãos nossos estão passando por o mundo afora. Ou seja, o que a apóstolo está dizendo, poxa, você não é a única pessoa que está enfrentando isso. Você está passando por isso, mas há milhares de irmãos por todo mundo afora sofrendo a mesma coisa que você. Então a palavra, falar de salmos, é falar dessa coisa gostosa, essa coisa gloriosa que Deus, de forma esplêndida, de forma não se sabe como, inspirou seus servos a escreverem. Então o Salmo de número 1, ele é essa maravilha, irmãos, que nós acabamos de ler. Eu vejo que quando nós observamos o Salmo número 1, ele vai falar de dois caminhos. Ele vai falar de duas formas de vida, duas formas de viver. Ele fala como fosse dois homens, um justo e um ímpio. O justo é o oposto do ímpio, né? A palavra de Deus que no versículo 1 diz que bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Ou seja, o justo, ele tem um caminho oposto do ímpio. Ele não se mistura, ou seja, assim, ele não se rende, ele não compartilha da impiedade, da perversidade. Pelo contrário, diz o salmista que o justo não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Toda vida, irmãos, desde o início das escrituras, existem esses dois caminhos, essas duas pessoas, essas duas formas de viver. Toda vida existiu. O Malaquias, ao escrever no capítulo 3, versículo 18, ele diz, então outra vez. Ele está falando, o Malaquias vem falando no capítulo 3, versículo 18, sobre essa diferença. Aí no versículo 18 ele diz, então outra vez. Ora, se então outra vez, já teve vezes anteriores. Que ele diz, veremos, ou seja, nós vamos ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. De sorte que nós precisamos ter essa consciência que nossa vida, se você que está me ouvindo aí, se você é cristão ou não, eu quero que você saiba que a nossa vida ela só tem sentido, ela só faz sentido se for na presença de Deus. Não tem como termos uma vida de prosperidade, de bênção, na ausência de Deus.
Isso é quase impossível. Porque às vezes eu fico pensando assim, nessa situação que nós estamos enfrentando hoje, que nós estamos passando hoje, muitas pessoas até se atrevem a dizer, isso não tô com medo, a minha fé ultrapassa isso. Beleza, se você está vivendo isso, esse momento que estamos passando, se você está bem, por fé, glória a Deus por isso. Mas a questão é que ninguém, nem a ciência, os cientistas aí, descobriram um medicamento que diz, tá barrado esse vírus aí, é só beber isso aqui, é só tomar isso. Não. Então o meu resguardo não é por falta de fé. De forma alguma, pelo contrário, eu estou crendo que Deus vai entrar com providência. E eu estou aguardando. Eu não tenho nenhuma resposta de Deus em minhas orações. Deus não diz, faça isso porque eu estou fazendo isso. Não, o momento é de aguardar. Então, vamos aguardar. Eu lembro de pessoas, irmãos, que aos poucos ela vai se misturando, digamos assim, ela vai se entrosando com o mundo. Quando menos espera, essa pessoa já tem perdido até as esperanças. A minha mãe dizia uma coisa interessante, irmãos, e é bíblico. Ela dizia assim, me diz com quem tu anda, que eu digo quem tu és. A nossa segurança, ela está na palavra de Deus, certo? A nossa segurança está embasada na palavra de Deus. Então, quando o salmista ele vai dizer assim, que ele não se mistura, não anda do conselho dos ímpios, não é porque o salmista não tenha fé. Pelo contrário, ele sabe em quem está crendo e ele tem a sua fé firmada, embasada nesse Deus aqui das Escrituras. Não adianta eu ultrapassar, dizer que eu vou encarar isso porque eu sou cristão e etc. Não. Lembrei de uma história, já contei ela na igreja algumas vezes e vou contar de novo. Tinha um homem que construiu uma mansão muito grande na montanha e ele tinha que se ausentar por um período. Ele precisava de alguém para cuidar da sua família. Então ele pôs um anúncio que estava precisando de alguém que cuidasse da sua família porque ele ia se ausentar. Se inscreveram algumas pessoas e nestas pessoas que se inscreveram, quando foi dar entrevista, um disse, Senhor, eu consigo levar os seus filhos, a sua família em segurança até 5 metros aí do precipício e garanto que estão seguros. O outro que se apresentou disse, Senhor, eu consigo ir a 1 metro de distância do precipício com a sua família em segurança. O terceiro que se apresentou disse, Senhor, eu procurarei manter a sua família o mais longe possível do precipício, porque eu não me atrevo a me aproximar de lá. Esse homem terceiro foi o que foi contratado para tomar de conta da sua família. Por quê? Porque ele tinha certeza de que quanto mais longe do precipício, aquela família estaria segura. Assim é a nossa vida. Não tem super crente, não tem super cristão. A realidade é que quanto mais próximo de Deus e afastado do precipício nós estivermos, nós estaremos em segurança. Porque a palavra de Deus, ela diz uma coisa interessante no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 28. Ela diz que andarás alguém sobre as brasas sem que se queime. A nossa vida, ela só é segura, ela só tem segurança se esse Deus do Salmo 1 estiver nela. Se a nossa vida estiver embasada por esse Salmo aqui, meus amados, por esse Deus desse Salmo aqui, nós estamos em segurança. Porque fora do Deus desse Salmo aqui, todos são meros. Por quê?
porque não há segurança se a nossa vida não estiver em Cristo. Provérbios capítulo 22, versículos 24, eu gostaria de estar lendo para vocês. Provérbios 22, versículos 24 e 25. Diz assim: não faças amizade com uma pessoa briguenta, nem andes com o homem que logo se enfurece, para que não aprendas seus costumes e te deixe cair em alguma armadilha. Dá para compreender porque o salmista está dizendo: não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É um homem prudente, é um homem sábio que tem a sua vida resguardada por aquilo que tem uma força maior, que é Deus, que é a palavra de Deus. É a pessoa, digamos assim, a pessoa inteligente fica longe do mal, irmãos. E nessa noite eu creio que esse salmo está trazendo para todos nós uma advertência muito forte. Nós precisamos ter essa consciência de que andar, como falou agora bem recente o padre, essa mistura pode nos atrapalhar. A realidade é que nós precisamos estar envolvido por inteiro com a palavra de Deus. Somente com essa palavra gloriosa. Aleluia, Deus. No versículo 2 diz: ele não se assenta no caminho junto com os zombadores, né? Nem na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Versículo 2: a pessoa justa não só se deleita, mas tem a mente constante voltada para a palavra de Deus. Às vezes a pessoa pensa, meditar dia e noite, será estar agarrado com uma Bíblia? Não. É ter uma mente, irmão, renovada. E onde você estiver no trabalho, onde quer que você esteja, você tem que ter a consciência de que há um Deus supremo cuidando da sua vida. O salmista, ele não abria mão disso, irmãos. Ele não só se deleitava, tinha esse prazer não, mas a sua mente estava constantemente envolvida com a palavra de Deus. Isso é inegável, E todos nós, meus amados, nós que estamos nesse planeta, sobre essa terra, seja você espírita, católico, seja você cristão ou não, nós temos que ter essa consciência de que é Deus quem está no controle de tudo. É Deus quem está regendo todo esse sistema. No versículo 3, ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Isso é maravilhoso, porque as bênçãos na vida da pessoa, as bênçãos na vida do cristão, é uma consequência da lealdade. Sabia? Se você é uma pessoa que é fiel à palavra de Deus, as bênçãos na sua vida é só uma consequência disso aí. A prosperidade que vem na nossa vida não é uma recompensa de Deus ou uma troca, não, irmãos. A prosperidade é algo natural que acontece. É comum você ver pessoas dizendo
que vai dar isso para Deus para receber tantas vezes mais. A adoração, a vida cristã, a vida do cristão, ela nunca deve ser por aquilo que Deus lhe dá. As pessoas às vezes, é comum também ver isso aqui nas igrejas, traga isso, traga aquilo, porque Deus vai te dar e dá de quantidade de vezes mais. Irmão, a nossa adoração é independente das bênçãos materiais. A nossa adoração a Deus, ela é independente daquilo que Deus vai me dar ou não. O que diz Mateus, se me falha a memória, capítulo 6, versículo 33? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. A prioridade de nossas vidas é buscar a Deus. A prioridade da vida do ser humano aqui nessa terra é invocar a Deus, independente se vai receber muito ou não. Porque todas as vezes, biblicamente falando, que nós buscarmos a Deus, que nós se voltarmos para Deus, seremos abençoados automaticamente. É promessa de Deus. Deuteronômio 28. Serás bendito em todo lugar que for, no campo, na cidade, etc. Se for fiel, for obediente à palavra. É algo natural, irmão. É por isso que o versículo 3 diz que será como uma árvore plantada à beira de um riacho, à beira de um rio. Não lhe falta água, a sua folhagem é contínua, o seu fruto vai acontecer no tempo certo. Assim é a nossa vida quando nós nos voltamos para Deus. Essas coisas acontecerão no tempo certo. Ninguém acelera o processo de Deus. É por isso que eu volto a afirmar que as bênçãos em nossas vidas não é uma troca, não é uma recompensa que Deus está dando pela sua fidelidade, não. É algo natural que você faz e recebe. É como você pegar um arame e enfiar naquele buraquinho da tomada para a eletricidade. Você vai tomar um choque. Automaticamente você vai tomar um choque. Quando nós adoramos a Deus pelo que Ele é, ou melhor dizendo, pelo que Ele faz, por aquilo que Ele nos dá, a nossa adoração não é uma adoração sincera, não é uma adoração verdadeira. Porque no dia que você não receber, você deixa de adorar a Deus, você deixa de confiar em Deus. Olhamos o caso de Jó. Quando o diabo questionou com Deus a fidelidade de Jó, dizendo que ele era fiel porque ele tinha muitos bens materiais, o próprio Deus testemunha de Jó e diz: pois tira todos os seus bens. É tirado os bens de Jó e ele continua fiel. Glória a Deus. E o diabo foi caçando meios para descobrir onde era a fidelidade de Jó. A fidelidade de Jó a Deus não estava pelos bens, pelas coisas que ele possuía. Estava na grandeza, na santidade, na beleza de que Deus representava para ele. É tanto que ele dizia: Deus deu e Deus tirou, e louvado seja Deus. Louvado seja Deus, aleluia, porque Ele é o Deus da providência. Eu costumo dizer isso porque eu não tinha motivo nenhum, não havia em mim motivo nenhum para que Deus se agradasse de mim por algo que eu atraísse, como você também não. O que Deus demonstra ao nos chamar, a nos escolher, é um amor inexplicável. É um amor inexplicável. Que nós fomos amados, abraçados, acolhidos por Deus,
sem nenhum merecimento, meus queridos. Às vezes, ou muitas vezes, nós estamos naquele pessoal que saiu do Egito. Deus tira aquele povo do Egito pelo um deserto, dando água, fazendo água onde não tinha, trazendo comida que no deserto não tinha. Deus não deixa morrer de fome. Esse é o plano de Deus. Deus está se revelando para aquele povo de forma gloriosamente, irmãos. O que o povo diz? Nos tirou para nos matar nesse deserto. Ora, se Deus quisesse matar os hebreus, irmãos, não precisaria levar pelo deserto. É a mesma coisa de nós dizer, Deus vai matar fulano, vai gerar nele uma enfermidade, mas vai matar. Deus, para destruir, para matar uma pessoa, se for o caso, Ele não precisa disso. Ele é o dono da vida. Ele é o Todo-Poderoso, Ele faz o que quer, na hora que quer, como quer, e ninguém intervém ou atrapalha o projeto de Deus. Essa é uma realidade, irmãos. É por isso que a nossa vida tem que estar na mão de Deus. A vida do cristão é assim como uma irrigação de Deus, da água que brota ali da fonte inesgotável, irmãos. Essa água que brota dessa fonte inesgotável é que sustenta a nossa vida. É o que mantém a nossa vida de pé. Pode ter certeza disso. Uma coisa maravilhosa, irmãos. O Jó, no capítulo 13, versículo 15, ele está tão convicto de Deus que ele diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó não está dizendo assim: se ele tirar meus bens, eu deixo de adorar ele. Não. Jó tem plena certeza, irmão, de quem é Deus. Ele está dizendo: ainda que ele me mate, nele eu confiarei, nele eu esperarei. Se ele é o dono da vida, meus queridos, se ele é o dono de tudo, ele está no controle de tudo, ele que governa todo esse sistema, creia nisso. É por isso que a palavra de Deus disse que há uma diferença grande entre aqueles que confiam e aqueles que não confiam, diz Malaquias, em que serve a Deus e que não serve. Porque quando nós servimos a Deus, daqui de dentro do nosso coração, esse caos que está acontecendo no mundo aí, irmãos, não nos abala, não. Tu pode ter certeza disso. Não nos abala. Nós estamos, digamos assim, passando esse período, que nós como cristãos entendemos que isso é só um período. Porque nós acreditamos e confiamos que Deus logo se levantará e dará um baixa nisso. Por que, digamos assim, eu creio assim? Porque Deus não precisa gerar nenhum dano para tirar a minha vida, não. Eu posso até ser ceifado, um exemplo aqui bem claro, por enfermidade do tipo, mas Deus não necessita disso. Agora dizer que essas coisas estão acontecendo com a permissão dele e para ver se as pessoas se voltam e compreendem que ele está no controle, isso sim. Essa é uma pura realidade, meus amados. No versículo 4 de Salmo 1, nós encontramos, diz assim: não é assim com o exemplo, não é assim como. Para nós entendermos isso, precisamos ler o versículo 2 e o 3. Diz: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo
que ele fizer prosperará. O versículo 4 diz: não é assim com os ímpios. Por que não é assim com os ímpios? Primeiro, blasfema do nome santo do Senhor, tenha confiança em si próprio, acredita em, digamos assim, que virá uma providência, que essa providência pode ser material, humana, do dinheiro, do conhecimento e outras coisas mais. Essas bênçãos do Salmo primeiro, elas são abundantes na vida daqueles que confiam, daqueles que se desviam do mal, que não andam no conselho dos ímpios. Hoje, você que está me ouvindo, você que está nos escutar por essa live, a sua vida pode estar de ponta cabeça. Pode estar dando tudo errado e você já tenha buscado solução em várias coisas e nada deu certo. Eu quero te dizer que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Maria, Ele põe ordem nas nossas vidas, por mais desmantelada que esteja. Confia nele somente. A palavra nos instrui, irmãos, a confiar nele somente, e o resto ele faz. A nossa confiança não pode ser uma confiança vulnerável, que se abala por pouca coisa, por quase nada está existindo. Não, não, não. A nossa confiança tem que ser uma confiança que possa enxergar o amanhã, acreditar que Deus é poderoso para resolver qualquer situação. Eu não posso afirmar aqui, há dezenas de pessoas que estão nos escutando, que eu sei da situação que você está enfrentando. Não, você pode até dizer, irmão, mas porque você não está passando o que eu estou passando. Eu vou repetir o versículo que eu li no começo do livro de Pedro, no capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Resistir firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos, os vossos irmãos estão enfrentando aí no mundo afora. Isso aqui é uma realidade, irmãos. Todo mundo passa por adversidade, dificuldade, seja você cristão ou não. Se você não digamos, adepto ainda do conhecimento da palavra de Deus, do Evangelho, eu convido você nessa noite a começar a meditar nas Escrituras Sagradas, porque somente na palavra de Deus nós encontraremos vida segura, nós encontraremos descanso, irmãos. Somente na palavra de Deus. Não há outra fonte. As fontes que tem são provisórias, são como uma cisterna furada que não retém água. Mas há um detentor de toda autoridade, de toda sabedoria, de todo conhecimento, Deus. E Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua história. Pode crer nisso, irmãos. A palavra de Deus, ela é algo fantástico, glorioso que Deus deixou. Essa joia rara aqui, irmãos. Quando nós nos voltamos para a leitura da palavra de Deus, a nossa vida ganha sentido. Talvez seja isso que você está precisando hoje, é sentido para a sua vida. É por isso que eu estou te dizendo que Deus, Ele tem a solução para essa situação. Não se desespere. Confia somente que Deus vai entrar com providência na tua causa. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
No versículo 5, irmãos, perdão, dizendo, completando o versículo 4, diz que os ímpios não são assim. Não é assim com os ímpios, versículo 4. Eles são como a palha que o vento dispersa. O que o salmista está querendo falar, irmãos? O salmista está querendo dizer, melhor dizendo, está dizendo, no sentido de uma colheita, onde se colhe, se debulha ou tira os grãos ali daquela proteção, daquela palha, e o resto não serve para nada. O resto o vento leva embora. E Deus está dizendo, são assim com aqueles que nunca acreditam. Acontece assim com aqueles que não confiam. Eu lembro, nós éramos moleque na agricultura, chegava um período da colheita, que a gente batia, isso que eu vou falar aqui para quem é agricultor, a gente batia o feijão ali com a varinha e depois a gente ia ventar o feijão. Aquela palhinha que ficava, ela não serve para nada, irmãos. O vento leva ela, dispersa ela, separando ela dos grãos, dos caroços de feijão. E a palavra de Deus está dizendo, é assim com os ímpios, são como palha que o vento leva, que o vento dispersa. Versículo 5 não merece nem comentário, diz assim, por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Ou seja, há uma sentença já decretada para todas as pessoas que se esquecem de Deus. Há uma sentença já decretada no Salmo número 1 para todas as pessoas que abandonam a Deus, que não fazem causa de Deus. Hoje nós estamos aqui meditando. Estou só aqui, só com a Cristiane e o Wesley. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos todo mundo junto novamente. A nossa fé não se abala por isso. Por quê? Porque nós temos cridos na providência de Deus, no Deus das Escrituras. Então, a minha confiança, a minha segurança é nele, não é no que eu sei, não é no que eu penso, não é naquilo que eu possuo. A minha confiança é exclusivamente nele. Nós somos convocados a isso, a confiar em Deus. Hoje você está ouvindo a leitura desse salmo, uma explicação parcial, porque na realidade todo esse salmo aponta Jesus Cristo, e eu não vou entrar nesse detalhe porque também o tempo não permite. Mas amanhã você está ouvindo outro trecho da Bíblia que está falando da grandeza de Deus, do controle de Deus, do comando de Deus, do governo de Deus. É isso que Deus quer para as nossas vidas. É diante do caos de qualquer situação, a segurança em Deus. É isso que nos faz cantar de alegria, é isso que nos faz sorrir, é isso que nos faz cada dia mais nos apegarmos a Ele, e sem Ele a gente já não vive mais. Sem Ele a vida não tem mais sentido. No versículo 6, para nós encerrar, diz, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Você que até hoje não parou para meditar nas Escrituras, você que até hoje levou tudo na brincadeira, você que até hoje afirmou que Deus é o que você possui, você está em maus lençóis, hein? Eu lhe convido a retroceder, a fazer que nem o filho pródigo, a cair em si
e começar a buscar a Deus, a confiar em Deus. Porque a nossa vida, meus amados, aqui sobre esta terra, ela é passageira, ela é rápida. E quando a gente está começando a gostar e vem o fim, aí tudo acabou. Se tudo acabou aqui na terra, uma outra vida para nós que confiamos, que acreditamos em Deus, renasce, ou seja, se inicia. Mas para quem deixou de acreditar, de confiar em Deus aqui nessa terra, só resta uma expectação, né, de dias terríveis. É por isso que o versículo 6 diz: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Não seja você destruído pela sua incredulidade. Compreenda nessa noite que há um Deus acima de todas as coisas, Criador dos céus e da terra, que há um Deus no controle de tudo. Compreende? Então você que está me ouvindo, que não aderiu ainda à leitura da palavra de Deus, você é convidado por mim, a partir de hoje, faz ter esse hábito na sua vida de ler as Escrituras. Não há certeza que eu lhe afirmo aqui hoje, a sua vida vai mudar. Deus mudou a minha vida, meus queridos, de forma extraordinária. Quem me conheceu aí há 20, 25 anos atrás, no linguajar popular, não me conhece hoje. Foi Deus, moço. Não fui eu. Por mim, provavelmente eu não estaria aqui nessa noite. Mas Deus fez com que eu estivesse aqui hoje para lhe dizer que Ele lhe ama e quer mudar a sua vida nessa noite. Fica essa palavra para você. Eu quero fazer o contrário, né? Quero ter feito no início. Eu quero só que, para você que está me ouvindo e não me conhece, meu nome é Edivaldo Amorim. Eu sou presbítero ali da sede em Fortaleza, ali na rua da Avenida da Universidade. Estou servindo aqui em Lagoa do Mato, na Assembleia de Deus Bela Vista, aqui na rua João Silva Guerra 750, sendo pastoreada hoje pelo pastor Almir, a quem eu deixo meu abraço e a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a todos vocês nessa noite, em nome de Jesus.